Bem-vindo à aula inaugural da Escola do Alto de 2025. Eu quero já dar as boas-vindas aos nossos alunos, aos interessados, aqueles que estão assistindo depois. Eu comecei ela alguns minutos antecipados para que o pessoal vá chegando, chamando os amigos. Então, se você está assistindo daqui a pouco, eu vou introduzir aqui o assunto daqui a pouco. E até lá, já aproveite e mande essa live para quem você acredita que vai ser beneficiado. Clica ali no aviãozinho. Nós vamos falar sobre um tema que transformou minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua. Olha o pessoal chegando aí, André, Roberta, tudo bem? Hoje é a aula inaugural aqui. Podem mandar para o pessoal aí que vocês conhecem. Quem não conhece esse assunto, vou falar sobre a presença de Deus, algo que transformou minha vida e eu tenho certeza que vai transformar quem vai assistir agora ou depois. Então, se vocês puderem, eu estou adiantado aqui um pouquinho. E a ideia é que, obviamente, vocês estão chegando aqui, me ajudem a divulgar e que as pessoas possam ter o contato com essa aula. Eu queria já colocar aqui para vocês, se você tem uma dúvida, pode colocar aqui já, eu posso já ir respondendo enquanto o pessoal está chegando e aí depois a gente vai direto para a aula. Olha só, pessoal chegando, escrevam aqui as perguntas, comentem o que vocês gostariam de ver hoje ou alguma dúvida que vocês tenham, enquanto eu espero o pessoal entrar. Agora sim, oficialmente, horário de iniciar a aula e, obviamente, eu vou deixar aqui gravado para quem assistir depois. O pessoal está chegando. Podem chamar, se você puder, clica no aviãozinho, chama o pessoal para assistir essa primeira aula. As aulas não são ao vivo, elas são, a maioria delas gravadas, então as aulas não são sempre nesse horário. As aulas ao vivo, sim. Normalmente nós fazemos nas quartas-feiras à noite o nosso horário de interação com aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da escola. Então, eu justo deixo as aulas gravadas porque eu não preciso da aula ao vivo, eu venho aqui mais para tirar dúvidas e fazer os exercícios práticos. Então, você assiste no teu ritmo e quando chega nas quartas-feiras, você vai ter o cronograma ainda na plataforma, onde você vai receber o cronograma de quando são as lives e depois a gente faz vários exercícios práticos, eu tiro dúvidas, a gente pode conversar. E é um grupo normalmente reduzido, então no Zoom fica algo bem assim, pessoal. Eu gosto muito de interagir com os alunos. Vamos lá, gente. Vamos ver se o pessoal está chegando. Oi, Raíssa, seja bem-vinda à escola. Chama o pessoal aí, quem você conhece, que você acha que vai se beneficiar. Oi, Amanda. Nossa ex-aluna aqui. Quantos ex-alunos temos aqui? Levanta a mãozinha aí ou faz um comentário aí sobre essa aula da presença. Fala o que o pessoal pode esperar e já mande para quem puder. Olha aqui o pessoal chegando. Oi, Annelise. Olha aqui, ó. Vanessa, tudo bem? Escrevam aí, comentem aí para mim os ex-alunos. Eu estou enrolando aqui um pouquinho, mas na verdade não é para a gente dar tempo do pessoal chegar. É por isso, na verdade. Olha lá, Rosângela está aqui também, nossa ex-aluna. Quem mais? Tem bastante gente chegando agora. Olha lá, Roberta também. O Edu. Olá, Morro Redondo, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Que legal. Aleia. Aviãozinho geral, é isso aí. Na expectativa das aulas. Vai ser incrível. Bom, vamos lá, gente. Eu, na verdade, até tô pensando em começar aqui com uma oração. Eu creio que Deus está fazendo algo nesse tempo e especialmente para essa escola. Eu quero já começar tudo aqui com uma oração. Enquanto isso, você pode marcar as pessoas, você pode então enviar o aviãozinho, tá bom? Vamos lá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo que nós vivemos. Sabemos que é um tempo especial para o corpo de Cristo, onde o Senhor tem trazido realmente uma prática da Palavra de Deus para o nosso dia a dia, onde nós ouvimos a sua voz, nós vemos pessoas sendo curadas, sendo transformadas e sabemos que o Senhor tem levantado pessoas comuns como eu e como todos que estão assistindo aqui para viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural, a realidade do céu aqui na terra. E é isso que eu creio. Eu quero dedicar essa turma, dedicar tudo que nós fazemos aqui ao Senhor e que tudo que aconteça, seja nas aulas gravadas ou nas nossas aulas ao vivo, seja para a tua honra e para a tua glória. Eu quero, nessa hora, declarar isso também sobre cada um que assiste. Amém? Vamos lá. Eu vou começar a aula
contando um pouco do meu testemunho, e o pessoal já vai chegando também. Eduardo também está aí. Que legal, gente. Estou me sentindo em casa aqui. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu cresci, e aí vocês vão entender por que essa aula é tão importante e o que é a escola. Você que está aqui e está ainda decidindo o que você vai fazer, se você vai fazer a escola ou não. Um dos objetivos de ter a aula aberta é justo isso, para você entender o que você vai tirar dessa escola, se é proveitoso ou não para você, né? Então, aproveite já para também colocar as suas dúvidas. Eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas na interrogação aqui, que aí no final da live eu vou tirar a dúvida de todas as dúvidas que tiverem ali, tá bom? Bom, eu vou começar dizendo que eu nasci num lar cristão, de uma denominação alemã, chamada dos Menonitas, e é uma teologia anabatista. O que eu quero dizer com isso? A gente não era uma teologia pentecostal, ou seja, o Espírito Santo não era algo muito, como eu posso dizer, não tão presente, né? Esse tema principalmente. Mas a questão do sobrenatural sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque a minha família é de refugiados da Rússia, e meu bisavô, ele realmente veio para o Brasil debaixo de muitos milagres, então essa história sempre foi muito, muito presente, na verdade. E eu, nos meus 18 anos, o meu irmão ele se desviou na época e voltou para Jesus poucos anos depois. E quando ele chegou em casa contando de curas, de endemoniados, ele ia para a favela e ele via lá as coisas extraordinárias acontecendo, de demônios se manifestando, e falava assim: Deus, eu estou aqui na igreja, acho que estou fazendo tudo certo, e eu não sou premiado como ele, né? Eu achava que eu tinha que conquistar os dons, eu achava que eu tinha que, né, fazer tudo por merecer. E meu irmão que tinha se desviado agora estava vivendo isso, como que pode? Só que eu, em vez de me fechar, eu fui atrás. Eu fui fazer a escola ministerial da igreja dele na época, lá em Curitiba. E eu acabei, então, me abrindo minha mente para várias coisas que eu não sabia que existiam e que estavam disponíveis. E aí eu comecei a orar muito esse versículo aqui nas vigílias, na época que eu era líder de jovens, era esse versículo aqui, que Paulo, quando ele está escrevendo na carta de Coríntios, 1 Coríntios 2, ele fala assim: a minha palavra, versículo 3, 2 ainda, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E é interessante porque um dos significados do meu nome, na verdade, é sábio conselheiro. E eu amo a sabedoria e, de fato, faz parte da minha vida. Pessoas me reconhecem dessa maneira. Mas eu tinha essa fome. Eu não queria só ser alguém que sabia as coisas. Eu queria ser alguém que manifestava o poder de Deus. E isso eu sempre orei. E por anos eu, com essa sede do avivamento, de ver coisas sobrenaturais, e nada acontecia, ou pouco acontecia, né? E aí, na verdade, eu fui né, indo atrás disso, eu fui fazer aquela escola, lembra que eu falei? E eu cheguei nessa escola, e o dia que eu gosto de contar essa história, porque tem a ver com a Escola do Alto, eu assisti uma aula sobre o dom de cura. E nesse dom de cura, esse pastor, ele pregou, e ele falou assim: com 14 anos eu abandonei meu hobby, o tempo que eu passava no hobby eu orava e buscava Deus. Aí quando eu chegou aos 18 anos eu fazia isso, orava 3, 4 horas por dia, e ele já tinha ali seus 30, 40 anos, ele era jovem, mas ele já tinha uns 40 anos, e pela jornada dele eu falei assim: Deus, eu não consigo reproduzir essa jornada desse homem. Eu tô aqui fazendo engenharia, fazendo estágio, namorando, liderando ministério, eu não tenho essas horas no meu dia. Então eu saí daquela aula olhando, vendo pessoas sendo curadas, eu vi a pessoa do meu lado largando óculos, eu falei: uau, existe e tal, mas não é para mim. Quem sou eu? Isso é para aqueles poucos homens especiais. E aí o que aconteceu é que nessa jornada eu meio que, não que eu me afastei um pouco dessa jornada de busca do avivamento. E eu liderava, era líder na minha igreja e tudo, tá tudo certo, mas eu acabei não tendo mais essa fome, e eu brinco que eu vivia como se fosse um cristão padrão, assim, né? Eu ia pra igreja, servia e voltava para casa. Mas sempre tinha aquele negócio dentro de mim, eu falava assim: tem mais, eu sei que tem mais. Mas ao mesmo tempo eu falei: já fiz de tudo, já fiz escola, já fui receber a oração dos caras mais ungidos que eu já vi na minha vida e tal. Eu ia em reuniões que todo mundo caía no chão, menos eu falava assim: bom, eu não sou escolhido mesmo, então não é pra mim. E
E aí eu peguei e larguei mão meio que assim. Mas nesse meio caminho, eu fui fazer um mestrado na Alemanha e teve várias coisas que aconteceram e Deus colocou no nosso coração da gente fazer um ano sabático. E eu falei, vou fazer então um curso bíblico novamente nesse ano para que a gente pudesse se aprofundar. E, bom, eu vou encurtar a história, mas eu fui parar aqui na Califórnia, nessa igreja que se chama Bethel, e eu fiz uma escola chamada Escola do Sobrenatural. Na verdade, é a primeira escola do Sobrenatural que se tem menção, e ela já está com quase 30 anos. E eu caí de paraquedas aqui, de verdade, sem, né, as coisas que são, a gente chama de Jesus incidências, mas Deus, ele nos trouxe aqui e, de repente, minha vida foi completamente transformada. E as pessoas me perguntaram, mas o que você aprendeu de novo nessa escola? Eu falei, olha, de fato, informação, eu não tive muita informação nova. Pelo volume de livros que eu tinha lido, biografias e tal, eu digo que 95% das coisas eu já tinha aprendido. Mas a ótica, a perspectiva e a maneira prática de viver as coisas, na verdade, revolucionou a minha vida. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estou resumindo bem a história aqui, as pessoas começavam a me perguntar algumas coisas. Como que é isso? Como que é ver as pessoas sendo curadas? Como que é ouvir a voz de Deus para alguém? Como que é isso? Como que é aquilo? E eu ficava repetindo aquela mensagem. E eu falei, bom, eu vou fazer um curso, né? Aí fiz um curso, aí fiz outro curso. Aí eu ia nas igrejas e dava o curso, e as pessoas falavam assim, eu via, na verdade, que algumas pessoas elas entendiam, mas a maioria não. Eu falei, eu tenho que fazer algo um pouquinho mais completo, para que as pessoas entrem debaixo daquilo que eu realmente entendi, para que elas possam viver, então, isso que eu estou vivendo. E a minha maior sede, na verdade, era, eu me via como aquela pessoa que talvez se esforçou ao máximo, só que não se via como espiritual, porque eu era muito racional, eu era muito prático, e eu via as pessoas tremendo, às vezes tendo encontro com Deus e tal, eu falava assim, puxa vida, isso não é para mim. E aí eu percebi o seguinte, se Deus me usa, até eu que sou o cara mais racionalzão, às vezes cético até, para trazer encontros do sobrenatural para Deus, trazendo cura física, como vai provavelmente acontecer aqui hoje, ou Deus trazer uma palavra específica para alguém aqui hoje, que também pode acontecer, porque o Espírito Santo pode falar com a gente. De repente eu falei, se eu consigo viver isso, todos podem viver isso, né? Se eu extremamente fechado para isso, agora posso estar aberto para isso e viver isso acontecendo, ver isso acontecendo com outras pessoas. Eu falei, isso é para todos e eu tenho que multiplicar isso o máximo que eu puder. Então, eu trabalhei nisso e criamos a Escola do Alto em 2019. Eu convidei o Carlos Dick, que é o cofundador comigo, e ele hoje lidera a Escola do Alto presencial em Curitiba. E aí eu convidei ele, já que quando ele voltou também de fazer essa mesma escola, falei, vamos fazer uma escola aqui na nossa igreja. Falei, vamos, vai ser uma escola sem dominação, porque a gente quer servir o corpo de Cristo. E aí nossa primeira turma lá em 2019 tinha lá 140 alunos de 34 denominações e foi algo incrível. E foi quando foi gravada a Escola do Alto. E eu já pensei até em regravar a escola, mas tem algo muito especial dessa primeira turma que tem algo muito especial mesmo. Vocês vão perceber nas aulas, você que está aí assistindo depois as aulas gravadas. E aí então eu falei assim, como que vai ser essa escola? Falei, vai ser o resumo da nossa jornada de fé. Eu vou levar as pessoas daquilo que um cristão normal acredita para levar ele ao ponto que ele vai viver o sobrenatural no dia a dia e vai começar essa jornada de descoberta de que Deus tem algo extraordinário para cada um. Não é só algo que Deus coloca como semente em nós, né, esse desejo, todos nós, né, temos esse desejo de viver algo extraordinário, porque obviamente Deus coloca isso em nós, mas Ele coloca em nós esse querer, mas Ele também coloca em nós, Ele vai fazer o realizar. E esse é o caminho que a Escola do Alto ela traz para os alunos, de entender coisas para viver na prática. Por exemplo, você sabe que Deus cura, mas por que você não ora por cura? Porque provavelmente falta para você alguém que te conduziu para esse lugar de viver isso no dia a dia. Você sabe que Deus é um Deus vivo e Deus fala, mas por que talvez você não escuta no dia a dia a voz? Porque às vezes falta um pouquinho desse processo de, a gente chama de ativação, né? Parece até desenho animado, mas é realmente de... por que a gente chama de ativar? Porque já está lá, só precisa ser... eu brinco que é como se fosse um software no computador. Ele já está instalado. Você só precisa criar login, a senha lá e começar a explorar. É assim que muitas vezes é essa nossa vida com Deus, porque a gente era morto nos nossos pecados e transgressões, sem Deus, sem Jesus. E de repente nós temos Jesus e nós temos agora uma nova criação, uma nova realidade. Estamos assentados nas regiões celestiais e toda aquela realidade que Deus tem. E aí a gente precisa aprender a viver essa realidade. A gente não sabe viver essa realidade. É algo novo, então a gente precisa de alguém nos encaminhando para isso. E a Escola do Alto tem esse propósito. E aí o nome da Escola do Alto, que alguns perguntam, vem do texto de Colossenses 3, que eu falo assim, portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, essa é a tua realidade e a minha, você morreu com Cristo e é ressuscitado com Ele. Procurem as coisas do alto, ou seja, nosso objetivo é procurar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram com Cristo, morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, a nossa ideia é descortinar essa vida que está escondida com Cristo em Deus. E a aula de hoje é uma aula muito, muito especial, porque ela fala de uma jornada nossa de construir essa escola. E eu lembro que o Carlos e eu, nós viemos para uma conferência de implantação de escolas do Sobrenatural, para entender como eles fazem, e a gente tinha todo o currículo montado, e só faltava uma coisa, essa aula. Essa aula nós viemos e entendemos que, na verdade, não é só uma aula, ela fundamenta praticamente tudo que a gente faz na Escola do Alto. Por isso que eu achei tão legal a gente trazer aqui de forma aberta para todos que querem assistir, porque de fato é um fundamento que você pode levar para o resto da vida, mesmo que você não faça, obviamente, a Escola do Alto. E você está aqui só assistindo essa live. E uma das coisas que vocês vão perceber, a maneira que a gente fala, talvez vocês vão sentir falta de uma questão que sempre é falada na igreja, mas eu vou explicar por que a gente decidiu e entendeu que essa é a nossa mensagem. Alguns vão chamar isso da diferença do Evangelho da Salvação e outros falar o Evangelho do Reino. Os dois são a mesma coisa, na verdade, mas às vezes as nomenclaturas ajudam a gente a entender. Por muitos anos, a maioria das igrejas, especialmente depois da Reforma, o foco da pregação das igrejas era trazer os valores da Reforma. Qual que era? Você não precisa mais fazer coisas para ser salvo. Você não precisa pagar mais indulgência, você não precisa fazer mais nada disso. Você só precisa crer. Então, existia um aspecto de você ter fé em Deus, fé na obra da cruz para você ser salvo. Então, todas as pregações, elas têm o foco da salvação. E o que significa isso? Eu preciso entender que eu, sem Cristo, eu não posso ter a salvação, eu não posso ter esse lugar em Deus. E aí, a pregação normalmente você sem Deus é isso, para que você precise de Jesus. Você sem Deus é isso, você precisa de Jesus. Só que toda a pregação termina em você precisa de Jesus. E que está tudo bem, é bíblico, eu preciso de Jesus. Mas tem textos como esse de Colossenses 3 que falam assim, bom, agora que você morreu com Cristo, pense nas coisas do alto. Ou seja, agora que você tem Jesus, você precisa entender quem você é em Jesus. Então você não é mais aquilo que era do passado, você é algo novo, você é uma nova criação, como a Bíblia diz. Você não é mais perdido nos seus pecados, porque você não é mais um pecador, você foi redimido e agora você é um santo em Cristo Jesus. Era tão comum esse termo santos que na época que Paulo escrevia as cartas, ele escrevia a carta aos santos de tal cidade. Por quê? Porque ele enxergava que Jesus redimia as pessoas e tornava eles aos santos daquela cidade. Então, eu preciso aprender quem eu sou em Cristo. Então, o foco da nossa escola não é falar da tua necessidade de Jesus, que ela, para mim, já está clara na sua vida. Por isso que você está aqui nessa live, porque você quer saber mais de Deus, você já deu esse passo de querer crescer em Deus, você já falou, Jesus, minha vida é sua. E agora o foco da Escola do Alto agora que eu estou em Cristo, que eu já entendi essa mensagem em Cristo, quem sou eu em Cristo? E a partir disso nós vamos construindo, então, quem eu sou, aquilo que está disponível, como que isso é na prática, para que você viva a completude daquilo que Jesus conquistou na cruz. Uma maneira de você honrar a obra da cruz é você vivendo a completude daquilo que Jesus conquistou na cruz, ok? E então o foco da nossa escola exatamente é essa, a centralidade da realidade do alto. Essa é a centralidade da escola. E a aula de hoje, ela vem falar sobre um tema que ele está presente desde a criação de tudo, da criação do mundo, até o que vai ser centralidade na eternidade. Se eu fosse perguntar para você o que era algo central no jardim do Éden e o que vai ser central na eternidade. Na eternidade, Nova Jerusalém vai ser tão central que até a Bíblia descreve que vai estar no centro. Quem que pode me sugerir aí? Fala para mim aí o que você acha que é esse aspecto central. O que estava no centro do acampamento do povo de Israel, logo depois que eles viviam lá em tendas no deserto? O que estava no centro? O que estava no centro de Jerusalém? Quando Salomão construiu o seu templo. O que estava no centro?
E aí eu quero que vocês escrevam aí para mim. O que vocês acreditam que seja o centro? Vocês que estão com dúvidas aí, depois escrevam, coloquem na marquinha da interrogação aqui, que no final eu vou tirar dúvidas e o que vocês quiserem, tá bom? Mas eu só quero não perder a linha aqui. Mas eu estou perguntando aí, ó, a presença. É isso mesmo, é a presença. Então, o que torna, por exemplo, a eternidade um lugar tão central? Na verdade, o que torna a eternidade um lugar tão especial? O que torna a eternidade algo tão especial? É a presença de Deus, é que nós vamos estar na presença dele pela eternidade. É isso que torna especial. Eu gosto até, inclusive, de fazer uma analogia, o que torna a casa do teu avô um lugar especial? O que torna a casa dos teus pais um lugar tão especial? Não é a construção em si, mas é a presença deles. Uma vez que eles não existem mais, como é o caso do meu pai que faleceu, não faz mais sentido aquele lugar. Obviamente tem lembranças, mas aquele lugar se tornou um lugar vazio. Ou seja, a presença da pessoa é que faz sentido. E isso para nós, às vezes, às vezes não é tão valorizado como a gente deveria valorizar. E por isso que essa aula, na verdade, ela vai criar um pano de fundo para tudo que a gente faz nas nossas exercícios. Você vai aparecer nas nossas próximas aulas no Zoom, nas quartas-feiras. Eu sempre vou fazer um momento que foca na presença. Por quê? Porque eu entendo que eu viver conectado com a presença de Deus é algo necessário e principal. E eu vou falar por quê. Porque um dos focos da nossa escola é o quê? É fazer com que você viva a realidade do alto. E o que é a realidade do alto? É viver aquilo que Jesus vivia aqui na Terra. Então, uma das coisas que é interessante é que Jesus, quando ele foi perguntado sobre fazer as coisas que ele fazia, ele falava assim, o filho não faz nada por si mesmo, porque nada ele pode fazer a parte de Deus, né? Só que ele falava assim, tudo que eu faço porque eu vejo o meu pai fazendo. E é incrível esse texto, porque Jesus ele fala de uma realidade que ele tinha uma comunhão com Deus, de que ele fazia tudo o que ele via o pai fazendo. Para a gente viver a realidade de Jesus, que é a que ele chama para a gente viver, eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso entender essa presença de Deus. Então, o que eu quero dizer com a presença de Deus? Não é um conceito teórico, porque a gente está acostumado, você que é cristão há muito tempo, você sabe da onipresença de Deus. A onipresença de Deus é um dos atributos de Deus. Ele é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado ao tempo e espaço, e ele está em todos os lugares. Mas a presença de Deus manifesta é algo que na palavra de Deus é limitado a espaços, principalmente na velha aliança. E o que eu quero dizer com isso é que Deus ele valoriza esse conceito da presença, tanto que nós vamos passar aqui, eu vou passar rapidamente porque nós não temos também a noite toda, né? Mas eu vou passar por vários elementos que você vai perceber como a presença de Deus foi central na história do homem. E eu quero, na verdade, que você saia daqui não só entendendo intelectualmente isso, porque no final eu vou fazer um exercício prático com vocês, e você vai, eu creio que nesse exercício prático nós vamos experimentar a presença de Deus de uma maneira nova, mas eu quero que você saia dessa aula incorporando algo novo para o teu dia a dia, ok? Então, vamos lá. A onipresença de Deus é algo que você pode, né, eu não vou citar os textos aqui, mas tem inúmeros textos que falam da onipresença de Deus, ele está em todos os momentos, em qualquer hora. Agora vamos olhar, lá vamos passar pela Bíblia toda. Lá no Gênesis, quando a Terra foi criada, o que acontecia na virada do dia? Deus ele vinha para ter comunhão com o homem. Na virada do dia ele vinha e conversava com Deus. O que aconteceu logo depois que o pecado entrou na Terra? Deus já teve um plano, e o plano dele foi salvar esse povo, e a primeira coisa que ele fez, ele teve comunhão com os homens ali. Moisés falou assim, eu quero ter um templo porque eu quero estar no meio de vocês. E aí ele criou todo aquele templo de Êxodo, tal, tem todas as descrições do templo, que não é o assunto de agora, mas você percebe que a presença de Deus era algo central do acampamento. Então, da onde que eles fossem ver, eles viam a fumaça ali do sacrifício, e eles sabiam que a presença de Deus estava aqui. Ela, de noite, ela era representada por uma chama, de dia com uma nuvem, e tinha a presença de Deus lá no meio. E aí o que acontece? Depois, você tem a presença de Deus nos outros templos. E assim vai. E aí o que acontece? Não só isso, Deus ele pega e ele vem e habita em nós, se torna carne e vem viver entre nós, que é Jesus Cristo.
E a presença dele se manifestou em carne. E olha que loucura, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele falou o seguinte: melhor do que eu em carne vai acontecer agora com vocês, que é o quê? O Espírito Santo vai habitar em vocês a partir de agora. E aí vocês serão o meu templo aqui na terra. Eu vou habitar em vocês, vocês vão ser aqueles que levam a minha presença em todos os lugares. E no final de tudo isso, lá na eternidade, se você abrir comigo lá em Apocalipse, deixa eu ver se eu tenho o texto aqui. Tem sim. Apocalipse 21 diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1 a 4. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, ou seja, a presença de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha só, ele está dizendo assim aqui, o ápice desse momento vai ser que quando a Nova Jerusalém descer, o que vai acontecer? Agora, finalmente, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. E termina com aquele texto que a gente conhece. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então você percebe que a presença de Deus está em toda a jornada da humanidade, descrita lá na palavra de Deus. Agora eu quero que vocês prestem atenção em um texto apenas que eu quero falar sobre um momento de interação com Deus e os homens, porque é muito interessante que eu nunca tinha parado para prestar atenção nesse texto. Eu vou ler com vocês. Está lá em Êxodo 19, 5 e 6. Para contextualizar um pouco, essa hora aqui, o povo de Israel, para aqueles que conhecem a Bíblia há mais tempo, vocês vão lembrar de tudo isso que eu vou falar. Eles tinham acabado de ser libertos do faraó do Egito. Moisés está ali conduzindo eles. Eles estão ali com os despojos, estão ali com tudo que eles conseguiram pegar e Deus faz um convite para eles. Deus faz um convite para eles logo depois que eles saem do deserto. E olha só que interessante o que está escrito lá. Versículo 5 e 6 diz assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis um reino sacerdotal, nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Ele está dizendo o seguinte, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O desejo que Deus tinha para esse povo de Israel, ao sair da terra da escravidão, ele queria que fossem um reino de sacerdotes. O que quer dizer isso? Ele não queria só um sacerdote, ele queria um reino de sacerdotes. Por quê? Porque ele queria ter comunhão com o seu povo. Agora, olha que loucura que eles fizeram. Depois você pode ler o texto com calma, eu não quero tomar todo o tempo aqui, quero terminar para que vocês possam dormir cedo também, mas vocês podem ler com calma depois. O povo ele ficou meio assim, meio com medo daquilo que estava acontecendo no monte, e eles falaram assim: vai você, Moisés, vai você sozinho, e tudo que você falar a gente vai cumprir. E eu acho muito incrível que, na verdade, todos nós temos esse lugar, porque obviamente em Jesus, depois Paulo ele reescreve isso, que hoje nós não somos mais apenas um reino de sacerdote, mas nós somos um reino de reis e sacerdotes, que tem várias outras coisas que a gente poderia mencionar aqui, a diferença entre o templo de Salomão, que significa reinado, e o templo de Moisés, que significava a presença de sacerdotes, e Deus quer que a gente faça os dois ao mesmo tempo, mas não é isso que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer o seguinte, que na verdade Deus tinha chamado todo o povo para ser sacerdote, e esse convite, ele continua até hoje para mim e para você. Nós somos chamados nessa nova realidade, onde que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós somos chamados de reis e sacerdotes. E o sacerdote, assim como Moisés, ele tinha acesso à presença de Deus. Só que eles falaram assim: vai você, Moisés, porque você volta lá com eu brinco, você grava o teu vídeo do YouTube, as 10 dicas de seguir a Deus, e eu vou seguir as dicas, mas eu não preciso ir lá com você. Eu não preciso estar nesse lugar. Só que, você vê, eles abriram mão daquilo que Deus tinha para eles, e na verdade colocaram na mão de um homem e fizeram isso. E
O que eu quero dizer é que constantemente eu vejo vários cristãos fazendo a mesma coisa. Eles vivem a realidade do Velho Testamento na Nova Aliança, onde Deus tem uma realidade espiritual, que nós vamos falar um pouquinho mais ainda mais para frente, muito superior do que a do Velho Testamento, só que eles delegam para uma pessoa que está ali no púlpito, e aí elas vivem a partir de dicas que o outro dá para ele, quando na verdade teria acesso direto e ele poderia viver a realidade que Jesus fala para nós. Esse texto que eu falei de Jesus, que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo, no final, na sequência desse texto, ele diz assim, para vocês, né, para a maravilha de vocês, ou para vocês se maravilharem, Deus vai mostrar obras ainda maiores para vocês. Ele está ali naquele texto prometendo que ele vai mostrar para nós obras ainda maiores, ou seja, dizendo, quando vocês tiverem esse relacionamento com Deus, como eu tenho, porque eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo, ele vai mostrar obras ainda maiores para vocês. E muitas vezes a gente pega assim, não, eu não quero, eu delego isso para o meu pastor, eu delego isso para o meu líder, para que ele venha e me dê as dicas. Só que, por quê? Às vezes é por algum conceito que a gente não entendeu. Às vezes aquele povo não entendeu qual bênção que era aquilo. Eles deram espaço para o medo e para a dúvida, em vez de abraçar essa nova realidade. Isso que acontece. A gente estava aqui, antes de Cristo, perdido nas nossas transgressões. Em Jesus nós fomos colocados num lugar super superior, né, onde a gente está conectado com Deus. E a gente olha para essa realidade que a gente fala assim, não, é muito diferente, é muito estranho, eu tenho até meio, sei lá, medo de estar nesse lugar. Então deixa eu ficar aqui e eu falo com quem está lá, mas assim, eu já pelo menos estou salvo com Cristo Jesus, né? E eu brinco que, é uma frase que eu ouvi uma vez, que quando a gente acha que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é só depois que a gente morrer que a gente vai viver, então Jesus não é meu salvador, quem é salvador é a morte, porque só depois da morte que eu vou viver tudo isso. Quando Jesus na verdade fala assim, vocês viverão isso, vocês farão obras maiores do que essa, vocês vão ter comunhão com Deus, vocês são um reino de reis e sacerdotes. Isso não é para depois da morte, isso é para agora. Deus está nos chamando. E uma das coisas que eu ouvi, eu sempre repito nas primeiras aulas da Escola do Alto, é que tem muitas pessoas, muitos homens de Deus falaram que perceberam uma mensagem mudando de quando o Billy Graham morreu. Ele era um grande evangelista, alguns conhecem vocês, ele faleceu agora há alguns anos, e eles perceberam uma mudança, onde não teríamos mais grandes homens de Deus de palcos, mas nós teremos grandes homens e mulheres no dia a dia, em todas as áreas, sendo mãe, sendo pai, sendo empresário, sendo empregados, sendo empresários, sendo de qualquer área da sua vida. Essas manifestações do poder de Deus não iriam ser mais restritas a um palco, mas agora seriam manifestas no dia a dia. E eu entendo que a Escola do Alto tem esse papel de trazer as pessoas que são talvez normais, como eu, alemão, engenheiro, racional, para passar a viver as coisas sobrenaturais no dia a dia, ver pessoas sendo curadas, sendo transformadas, tendo encontros poderosos com Deus. Por quê? Porque entenderam que elas são chamadas para esse tempo, para manifestar esse reino, trazer a realidade do céu na terra. Essa é a nossa oração do Pai Nosso, mas é também a nossa realidade. Nós somos aqueles que trazemos encontro com a presença para as pessoas. Então essas pessoas abriram mão de estar na presença de Deus. E vocês sabem o que aconteceu? O que aconteceu com as pessoas que abriram mão de viver essa realidade de ser sacerdote com Deus? Vocês sabem o que aconteceu com o povo? Logo depois, eles procuraram outros meios para se relacionar com Deus. Logo depois eles fizeram o bezerro de ouro e logo depois eles estavam então seguindo a Deus, não mais de perto como eles poderiam, mas por regras e por regulamentos. Então, eles no dia certo eles levavam tal oferta, eles faziam tal sacrifício, tal ordem daquilo, e muitas vezes nós estamos nos contentando com isso. Bom, eu vou então fazer meu sacrifício diário quando eu vou fazer a minha devocional, eu vou fazer meu sacrifício semanal quando eu vou na igreja, eu vou fazer meu outro sacrifício que é servir no ministério, mas no fundo, eu me sinto desconectado de Deus, eu me sinto inapropriado na presença de Deus, eu não sei o que fazer, às vezes eu me sinto sem valor, e tudo isso vem porque muitas vezes o que a gente aprendeu, e eu falo que o inimigo ele conseguiu fazer com que aquilo que a Velho Testamento acreditava era que Deus estava confinado numa caixinha, né, na Arca da Aliança, ele conseguiu com que os cristãos crescem a mesma coisa na Nova Aliança, onde a gente acredita que a presença de Deus está confinada numa outra caixinha, um pouquinho maior, que é o templo da igreja, quando na verdade o templo da presença de Deus somos eu e você. E por isso que esse tema da presença, ele é tão importante. Eu preciso aprender a me conectar com a presença de Deus que está em mim,
para que eu possa manifestar essa presença no dia a dia. Entender o que isso significa, qual que é a autoridade que isso leva, qual o impacto isso traz na vida das pessoas. E vocês vão perceber isso no final aqui, quando a gente vai fazer o exercício, o quanto isso vai trazer transformação para a sua vida. E tudo começa aí. Tudo começa aí. Quanto que eu estou conectado com Deus? Às vezes a gente acha que a gente está lá no Velho Testamento, que a gente precisa passar por todo o processo do templo. Primeiro eu preciso sacrificar isso, depois eu preciso lavar minha mão na bacia de bronze, depois eu preciso fazer não sei o quê, depois tem que gastar meia hora na adoração, para depois entrar no Santo dos Santos. Quando na verdade a Bíblia diz, entrem com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. E aí o Santo dos Santos, é uma frase que eu sempre repito na Escola do Alto, é que o Santo dos Santos não é mais um destino, ele é o meu ponto de partida. O meu ponto de partida é a presença de Deus. Não mudou, o véu não foi costurado, ele continua aberto e eu continuo tendo acesso integral. Mas às vezes eu não me sinto lá. Você não precisa se sentir. Você simplesmente precisa saber e caminhar nessa realidade. E você vai começar a perceber essa presença que está dentro de você sendo manifesta no seu dia a dia. Seja em palavras, em ações, em orações ou simplesmente por você estar naquele lugar. Porque você carrega a presença de Deus. E imagine que essa presença de Deus tinha capacidade de, a gente sabe, quando no Velho Testamento Davi foi recuperar a arca, quando a arca ficou estacionada num lugar, ela favoreceu aquela casa. Pessoas que tocavam, tinha tanto poder naquela arca, que pessoas que tocaram de forma errada acabaram até falecendo, porque existia um poder muito grande naquela presença. E essa presença habita em mim e em você. E às vezes a gente acha que não. E o Espírito Santo, na verdade, ele tem levantado uma geração que está entendendo essa questão e está começando a perceber que eles carregam essa presença, uma presença do Espírito Santo que não tem limitação. Parece tudo muito teórico, mas vai se tornar muito prático daqui a pouco, porque Deus tem feito isso se tornar prático na minha vida e um dos meus chamados principais é fazer com que as pessoas vivam isso na prática, não só um conteúdo, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, o que você está falando eu já sei, ok, mas eu quero que você não só saiba intelectualmente, mas que você manifeste isso no seu dia a dia. Amém? Então eu quero que você se abra para isso, na verdade, no dia de hoje. E eu quero que vocês comecem a refletir algumas coisas em relação à presença de Deus. Muitas vezes a gente olha a presença de Deus, eu vou fazer algumas reflexões rápidas aqui, e a gente acha que a presença de Deus é como no Velho Testamento, onde o profeta, por exemplo, quando ele recebia o Espírito Santo, vinha algo externo, vinha sobre ele e aí ele profetizava, por exemplo. Ou ele tinha ali, falava a palavra de Deus. Mas na verdade, no Novo Testamento, o Espírito Santo está dentro de nós. E por a gente ter referências de outras religiões, por exemplo, no Brasil, sei lá, Espiritismo, entre outros, né? Onde as pessoas fazem essa questão de receber espíritos, a gente pensa, deve ser meio parecido com o cristianismo. A gente não fala isso, mas a gente pensa. Porque às vezes a gente não está sentindo a presença do Espírito Santo. E a gente acha que às vezes o Espírito Santo ele é uma energia, é quando eu estou sentindo arrepio, é quando... E a gente não sabe se relacionar com o Espírito Santo. Eu sempre brinco e pergunto, você sabe qual que é o tamanho do Espírito Santo que está aí dentro de você? Se ele é menor que você, se ele é maior, se ele está aqui na sua cabeça, se ele está aqui no seu peito, se ele está no teu pé, no dedinho. E eu brinco com isso porque às vezes a gente fica assim, uau, eu não sei. Tá, se eu não sei, como que eu lido com isso? Isso me torna mais curioso? Isso me leva para mais perto de Deus? Ou eu me distancio desse conceito e eu vivo como se não existisse? E eu chego no domingo, terceirizo a minha fé para alguém e toco minha vida, em vez de ser um convite para eu estar ainda mais faminto e ser aquele que representa o Espírito Santo. E o que eu quero falar um pouco disso hoje é sobre isso, como que eu trago isso para o meu dia a dia, para a minha prática. Deixa eu ver se eu não esqueço nada disso aqui. Se vocês quiserem, coloquem as dúvidas aqui. E logo mais já estou terminando aqui. Ok. E aí o que acontece é que Jesus ele vem, né? E na história, obviamente que eu falei de Moisés, a gente percebe qual que era a realidade que ele queria e qual que eles abriram mão. E aí Jesus vem para trazer uma nova realidade. E eu brinco, né? Eu não sei como que eu posso afirmar isso, se de fato posso afirmar, mas a realidade de pessoas após Cristo é melhor talvez do que até Adão e Eva. Eu falo isso por quê? Porque, né, nesse aspecto pelo menos, que na época Deus passava na virada do dia. Agora ele habita em nós. E eu posso falar isso, inclusive, afirmando nas palavras de Jesus. Jesus ele falava assim para os discípulos, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha. Ou seja, Jesus estava afirmando para aqueles discípulos, falando assim, melhor do que eu fisicamente aqui hoje com vocês. É superior a isso, é o Espírito Santo
habitando dentro de vocês. E aí em Atos 2, o que aconteceu? A gente sabe. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, ou seja, a promessa do Espírito Santo como habitação, ele foi liberado naquele dia. E desde então, todo cristão que tem Cristo em seu coração, ele vive essa realidade, que quando ele nasce de novo, o Espírito Santo vem e ele habita em você. Então agora eu sou uma nova criatura. E aí eu agora preciso aprender a lidar com essa presença em mim. E tem muitas coisas que nós vamos explorar a respeito disso durante a Escola do Alto, mas o que eu quero que você entenda é que uma vez que você entender isso, a presença do Espírito Santo, ele está tão próximo de você. Mais até do que o ar que você respira. Nós já vamos meditar sobre isso. Mas ele está tão próximo de você. Se você entender isso, é ele quem te guia em toda a verdade. E nesse momento, quando você começar a se relacionar com Deus que está interno, não externo, onde a tua oração não vai lá para a eternidade, para você não saber se para onde foi, e você de repente começa a ter comunhão com Deus, você vai começar a perceber como ele vai te usar e vai te abençoar, no sentido de como você fala, quem você toca, as pessoas que você alcança, as transformações que você gera. E eu creio que Deus vai fazer isso com cada um que está aqui nessa live, seja por meio da Escola do Alto, seja por meio de outras maneiras, porque esse é um convite que não é exclusivo, ele é inclusivo. Todas as pessoas são convidadas a viver, porque não existe mais uma tribo especial, não existe mais pessoas especiais, mas existe um povo que, uma vez que você tem Cristo, você pode viver essa realidade. Não é limitado a poucas pessoas. Essa é uma mentira que o inimigo quer que você acredite. Porque no Velho Testamento, sim, essa é uma realidade só para uma tribo, só para um grupo de pessoas. Mas, na verdade, nessa nova aliança, você e eu somos um reino de reis e sacerdotes. E eu e você vamos viver isso juntos. Amém? Vamos lá. A gente precisa entender que se eu não vivo com essa consciência da presença, eu não manifesto ela no dia a dia. Então eu preciso criar mecanismos para me lembrar dessa presença em mim. E eu quero fazer um exercício daqui a pouco com vocês, para vocês levarem isso com vocês de presente para os próximos dias. E eu quero fazer, na verdade, Deus já me falou para fazer isso antes e eu acabei não fazendo. E eu quero fazer com vocês, eu não sei quantos dias, eu vou diariamente postar aqui no Instagram um momento da presença. E você vai poder vir aqui todo dia e assistir. E vão ser coisas de 5 minutos, nem isso, na verdade. Mas vai ser um lembrete para você da presença de Deus. E eu creio que você vai ser abençoado por isso. Então, você pode voltar no perfil. Eu vou fazer no meu perfil pessoal, na verdade, Conrad. E você pode depois seguir lá. Eu vou depois achar um jeito de compilar isso também e colocar na plataforma. Mas é assim, então você libera aquilo que você está consciente. E eu quero que vocês, então, saiam daqui conscientes de que vocês têm a presença de Deus. E vocês liberem isso aonde que vocês forem. Ok, amém. Ok, eu quero que vocês... a gente vai fazer um exercício agora da presença. E depois que a gente fechar esse momento, eu quero depois, na verdade, terminar respondendo perguntas sobre a escola, sobre outras coisas, mas também sobre esse assunto, se você tiver perguntas, e depois a gente termina aqui a live. E aqueles que estão interessados na escola, as inscrições ainda estão abertas, mas não é sobre isso agora. Eu quero que vocês primeiro foquem naquele exercício que eu vou fazer. Então eu quero que você se sente num lugar confortável e você se prepare para conectar com essa verdade. Uma das coisas que eu gosto de trazer para vocês o significado da palavra meditar na palavra, quando a gente lê Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se assenta nas rosas, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe esse termo meditar? Eu quero te convidar a depois, no futuro, joga lá no ChatGPT ou num site de estudo de palavras no original, pergunta no grego o que significa essa palavra meditar. E essa palavra meditar, ela significa algo muito incrível. Ela significa não só pensar em algo, significa murmurar, rosnar. Inclusive no Muro das Lamentações, lá os judeus ficam balbuciando palavras, porque eles estão ali meditando. Mas também significa imaginar, significa conspirar, é uma outra palavra que tem ali que poderia ser traduzida como conspirar, ou seja, você começa a imaginar as coisas com Deus, você começa Deus, como seria isso? Como que é essa verdade na prática? Como é que começa a imaginar? E eu gosto de falar que o cristão, ele não encaixa naquela frase que a gente escuta, mente vazia, oficina... Não, peraí.
Com Cristo, a mente vazia não é essa oficina, ela é a oficina do Espírito Santo, ela é o ventre da fé. E eu quero ler um texto que fundamenta isso. 1 Coríntios 2 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 2,16. Aqui Paulo afirma que nós temos a mente de Cristo. Então, ou seja, eu posso entender que eu tenho a mente de Cristo, eu começo a pensar como ele pensa. Inclusive, esse é um sinal da mente renovada. Depois, nesse mesmo capítulo, eu quero ler para vocês 1 Coríntios 2,9, que diz assim: como está escrito, aqui o autor Paulo está citando um texto do Velho Testamento, e você já ouviu esse texto, talvez você viu num casamento ou em algum momento, mas eu quero mostrar para vocês quão maravilhoso ele é para você hoje. Ele fala assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que texto lindo. Ele fala que nem que você imaginou, você nunca viu, você nunca ouviu o que Deus preparou para você. Aí você fica, uau, que doido, que teórico, que legal, mas como que isso é na prática? Mas olha o próximo versículo, já o versículo seguinte, olha o que ele diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus vai nos revelar pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui existe uma promessa de que Deus ele vai mostrar coisas para nós que nós nunca nem pensamos ou imaginamos. E essa é a promessa, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Ele tem essa função do quê? De mostrar para nós as coisas que nenhum olho viu, nem ouvido viu. Então, o que eu quero fazer com vocês? Nós vamos fazer uma parceria com tudo que eu falei, com a meditação, nós vamos meditar na palavra de Deus. O que é essa meditar? É você imaginar junto com Deus as coisas. Depois você vai e ficar pensando num conceito da palavra de Deus. E o conceito que a gente está meditando hoje é na presença dele. Ou seja, ele está aqui. E nós já vamos fazer isso juntos. E depois nós vamos fazer parceria com esse outro texto que a gente falou que a gente tem a mente de Cristo. Então a gente não tem medo da nossa imaginação, porque a gente convida o Espírito Santo. Na verdade, ele já está aqui, né? A gente simplesmente fala, vem Espírito Santo, fala comigo na minha imaginação, porque eu tenho a mente de Cristo. E aí eu tenho que estar atento, porque são coisas que eu nunca vi, talvez que eu nunca pensei. E é esse tipo de coisa que Deus gosta de mostrar pra gente. Então eu quero que você esteja atento a isso. E eu quero que você, inclusive, repita comigo e fale assim: Espírito Santo, eu te convido para falar comigo na minha imaginação. Eu te convido para falar comigo na minha imaginação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá a mente de Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me dá a mente de Cristo. Ok, eu quero que você, nesse momento agora, eu quero que você fale assim: eu te dou permissão, Espírito Santo, ou melhor, eu te convido para falar comigo. E eu quero meditar com você. E eu vou te conduzir aqui com uma história que Deus me deu um dia, uma ilustração onde eu estava orando. Deus, eu quero ensinar aos meus alunos como eles vão entender um pouquinho melhor que a presença de Deus está ali com eles, né? E então ele me deu essa ideia desse exercício, eu quero fazer ele com vocês. Então eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você imagine que você está... A gente vai criar um cenário hipotético, mas o fundamento dele é que a presença de Deus está aí com você, ok? Então, tudo que nós vamos meditar é a partir da palavra de Deus, que diz que Deus está aqui. Tem vários versículos que falam que onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está. A presença de Deus está em todos os lugares. O Espírito Santo ele habita em você. Então, é a partir dessas verdades que nós vamos meditar aqui agora. Combinado? Então, eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você... Imagine que você está sentado aí onde você está, ou se você está no carro, onde não importa onde você esteja. Eu quero que você imagine que você está aí exatamente onde você está. E eu quero que você imagine que Jesus está vivo nesses dias. Hoje ele está vivo, como se ele estivesse fisicamente vivo. E ele entra, eu sei que não é fictício, tá? Mas a gente vai explorar esse assunto. Eu quero que você imagine Jesus ele entrando exatamente... chegando na sua casa, estacionando o carro, onde você estiver aí, ou ele está perto de você, e ele começa a entrar na sua casa e ele entra bem no seu quarto. E quando ele entra no seu quarto, ele não quer atrapalhar esse momento, tá? Então ele está entrando bem devagarzinho. Ele começa a procurar por onde você está, ele olha e ele encontra um lugar bem do seu lado. Eu não sei se ele vai parar do seu lado ou se ele vai sentar na cadeira que está do teu lado. Mas ele está vindo bem próximo de você e ele se senta ali. E aí quando você
se dá conta que ele está ali, porque a presença de Jesus ela não tem como não ser reconhecida, você começa, uau, Jesus ele está aqui. E você começa a agradecer, obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui. E agora você lembra do versículo bíblico que diz que Jesus ele jamais me abandonaria. Então eu posso agradecer pela presença de Deus que está aqui. Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui. E aí, então Jesus ele está do seu lado e de repente você começa a se perguntar o que seria possível que fosse transformado na minha vida ou na minha realidade se Jesus ele tivesse presente aqui comigo. E aí, Jesus, eu quero que você imagine Jesus aí mesmo do seu lado, como a gente acabou de falar. A presença dele está aí com você. Eu quero que você imagine colocando essa situação. Se é uma enfermidade, se é alguma situação, eu quero que você imagine colocando como se fosse numa caixa nas suas mãos, ou na sua mão mesmo, assim, como um objeto. E porque a gente está imaginando com Deus, lembra? Meditar também é usar a nossa imaginação. Eu quero que você imagine pegando isso dentro de uma caixa, e talvez está escrito em cima o que é. E eu quero que você entregue para Jesus que está aí do teu lado. Eu quero que você fale assim, Deus, eu quero te entregar, porque a tua palavra diz que eu posso vir quando eu estou cansado e sobrecarregado. Eu posso entregar isso para o Senhor. E eu quero entregar isso para o Senhor. Eu não quero carregar isso sozinho, baseado naquilo que você, inclusive, me convida a te ter do meu lado na minha caminhada. E eu quero te entregar isso agora. E eu quero que você, então, entregue isso para Jesus agora. Enquanto você entrega isso para ele, eu quero que você fique olhando o que ele vai fazer com isso. Jesus, eu te entrego. Eu não quero carregar isso sozinho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é sempre comigo. E muitos de nós, eu quero que na verdade você veja o que ele vai fazer com isso. Veja o que ele vai fazer com isso. Jesus, o que você vai fazer com isso? E deixa ele carregar para você. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já está tocando pessoas agora. E aí, essa parte, muitos estão acostumados a entregar as coisas para Jesus. E apesar de ser algo muito especial hoje, eu creio que Deus está tocando algumas pessoas. Nessa hora, Jesus, eu vou me lembrar do texto que ele mesmo falou aos seus discípulos. Ele falou assim, é melhor que eu vá para que o conselheiro venha, para que o consolador venha. E aí, nessa hora, é como se Jesus saísse de cena, mas ele não saiu e te deixou órfão. Porque ele fala, não vos deixarei órfãos. E eu quero que você se lembre, então, da promessa do Espírito Santo na sua vida. Então, eu quero que você agora, lembrando dessa promessa, eu quero que você faça algo com o teu corpo agora, alinhando com isso. Eu quero que você inspire bem fundo e agradeça. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Às vezes eu não sinto, mas eu quero declarar essa verdade da tua palavra, que o Senhor habita em mim e o Senhor está mais próximo que o ar que eu respiro. E eu quero que você inspire bem fundo agradecendo a presença dele. Obrigado, Espírito Santo. Porque o Senhor está mais próximo do que o ar que eu respiro. Quando Paulo ora aos Efésios, em Efésios 1:19, ele fala assim, eu peço que o Senhor ilumine os olhos do coração dessas pessoas que já eram cristãos de Efésios, para que eles possam enxergar o tamanho da herança. E nessa hora eu peço que o Senhor esteja ampliando a nossa capacidade de enxergar a sua presença, Senhor, para perceber, para experimentar a sua presença. Quero que você inspire mais uma vez, agradecendo pela presença do Espírito que está aí com você. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Nós te honramos. Nós dizemos sim para a sua presença. Nós queremos conhecer o Senhor, não como uma energia, porque o Senhor não é, o Senhor é uma pessoa. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui comigo. Inspira bem fundo mais uma vez. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado que a presença dele independe do que eu sinto, independe daquilo que eu estou, às vezes, até percebendo,
mas obrigado pela tua presença. E eu creio que o Espírito Santo nessa hora ele está tocando alguns de vocês. Eu queria saber se alguém foi curado nessa hora. Muitas vezes eu não orei especificamente por isso, né? Mas eu queria saber se alguém foi curado, se você estava com alguma dor. Eu sinto que alguém talvez com uma dor no estômago e foi embora. Em algumas lives anteriores, eu estou só lembrando disso, agora não é uma palavra de conhecimento, mas uma mulher teve os nódulos embaixo do braço direito, na verdade, dissolvendo numa live como essa. Dor na coluna deve ter ido embora também, muitas vezes acontece. Veja se tua mobilidade voltou. Eu estou falando isso porque muitas vezes o Espírito Santo faz e eu só quero, na verdade, com isso dizer, na verdade, dar glória a Deus por aquilo que Ele fez. Então, se você puder, escreva no chat aqui o que aconteceu aí com você, ou talvez algo diferente aconteceu. Me fale o que aconteceu aí de diferente no teu corpo, uma leveza e um choro. Quem mais? Eu estava com dor no estômago. Gostei do estava, glória a Deus. Quem mais? Estou esperando os comentários aqui, tá, gente? Que eu não gosto de ter pressa nessa hora, porque eu gosto de glorificar aquilo que Jesus está fazendo. Choro. Uau. Muita presença, choro, sou muito sentimental. Não tem problema, Jesus te criou assim e é uma bênção. Alguém mais que a dor foi embora? Eu quero que você que tem uma limitação de mobilidade. Acho que eu senti algo na boca aqui, ó. Uau, enxaqueca de 3 dias e agora estou sem. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Uma alegria imensa, sobrenatural. Chorei, vontade de pular. Que demais. Alegria é fruto do Espírito. Então, se permita ser cheio de alegria. Tá tudo certo. Uma paz e leveza como nunca havia sentido. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Leveza, estava com a alma angustiada. E que paz eu sinto agora. Leveza e descanso. Uau, glória a Deus. E uma das coisas que eu gosto muito obviamente que a gente está no final de quase 1 hora falando sobre esse assunto, e a gente fez uma dinâmica, mas o que eu quero dizer com isso é que esse é um lugar que você tem acesso todos os dias. Não é algo que depende de mim, na verdade. Não fui eu que gerei isso em você. Foi a presença do Espírito Santo, que ela já está aí. Você simplesmente gastou 2 minutos. Talvez, literalmente, né, se eu fosse contar no relógio, 3 minutos, 4 minutos, talvez. Para que você simplesmente focasse na presença dele. E você olhasse para você e falasse, uau, eu quero focar nessa presença agora. E você simplesmente fez isso. E o que aconteceu? A paz dele veio. Por quê? Porque quando a gente foca na presença dele, a presença dele normalmente vem acompanhada da sua natureza. A natureza de Deus é o quê? É paz, é alegria. A natureza dele tem cura, o nome dele é um Deus que cura. E por isso que eu estava na expectativa que pessoas fossem curadas. Porque quando a presença dele se manifesta, curas são fáceis, porque não dependem de nós. Eu nem orei por cura, gente. E vocês foram curados. Por quê? Não é por causa de mim. E é sobre isso. A Escola do Alto é muito sobre isso. Não é sobre o professor, mas é sobre você entender quem você é em Cristo. Porque agora você não é na tribo lá, das tribos de Israel, tinha lá a tribo especial, né? A tribo de Judá, tal, dos sacerdotes que podiam entrar na presença de Deus. E às vezes a gente acha que a gente é uma tribo, sei lá, eu sempre uso a tribo de Dan como exemplo, que tem que trabalhar durante a semana e no sábado entregava o sacrifício. Não, você hoje tem acesso integral a essa presença. A gente só precisa descobrir. E eu acho que, na verdade, de fato, eu acho que a gente ainda está engatinhando em descobrir como é viver essa vida com Jesus. Porque Deus tem liberdade completa para todos nós. Ele tem dons, Ele tem o reino todo que Ele quer que a gente traga aqui para a terra. E Ele fala assim na terra como no céu. O que tem no céu que não tem aqui na minha vida? Então, eu quero viver em paz. Eu quero trazer cura para as pessoas, que no céu não tem doença, então eu quero declarar cura sobre a vida das pessoas, e assim eu vou vivendo. O que Jesus fez? Entreguei a alopecia, queda crônica intensa de cabelo que tinha anos, e ele colocou fogo. Glória a Deus. Você sentiu o fogo queimando a sua cabeça? Amém, glória a Deus. Uau! Alopecia. Vou guardar esse nome. Eu creio que Deus realmente está fazendo algo. Glória a Deus. Estou esperando aí nos comentários aqui de gente que foi curada de questões de mobilidade. Tenta fazer um agachamento que você não conseguia. Vai com calma, gente, né? Mas eu quero na verdade glorificar Jesus. Eu ainda quero orar por cura específica depois. Vou orar por alopecia.
sei se é assim que fala, mas eu quero declarar cura ainda, orar com vocês, mas eu queria que vocês percebessem o que foi gerado apenas de 3, 4 minutos que a gente, na verdade, focou na presença de Deus. Olha que incrível do que aconteceu. Uau! Natália, é você que falou que tem essa alopecia também? Foi, né? Eu ouvi sobre você que Deus ele tem tirado você de um lugar de escondida para um lugar de exposição. Mas quando Deus ele expõe a gente, não é para expor no sentido negativo, né? Mas eu creio que Deus ele vai te dar convites para você compartilhar a sua história. E eu vejo que Deus tem te dado muitas chaves ao longo da tua jornada de fé. E mesmo que às vezes você se sinta incapaz ou ainda não pronta para compartilhar a sua história, eu creio que mesmo assim Deus vai te dar oportunidades para você já compartilhar. E eu creio que é nesse processo que você ainda vai ter ainda mais liberdade. Eu quero declarar você livre para contar essa história, sabendo que carrega... Eu vou liberar o texto de Efésios 4, 28, eu acho que é sobre você, que a tua palavra libera graça sobre os que ouvem. Exatamente. Se alguém achar o versículo, é aquele texto que fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas outra que é para edificação. E a parte final, as palavras de edificação que liberam graça. Eu quero que se alguém puder colocar aqui, coloque o texto, Efésios 4, eu acho que é 28 ou 23. E eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Lá vamos orar por cura, mas eu ainda quero mais testemunhos de cura. A dor da lombar passou. Glória a Deus, Bianca. Uau, glória a Deus. Uau, glória a Deus. Olha lá, eu tinha caído e não estava conseguindo dobrar a perna. Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Eu estou sem dor no lombar, cheguei agora. Eu pedi pelos nódulos, seio, fígado e por um pólipo que irei fazer procedimento cirúrgico. Ok, já declaramos esses nódulos e pólipo dissolvendo em nome de Jesus, na autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ok, obrigado. 4:29, errei. Era 28, falei que era 28, é 29. Então tenha esse versículo para você, Efésios 4:29, e lembre que suas palavras liberam graça. E pesquise o que significa aquela palavra graça. Porque as nossas palavras liberam uma capacidade nova para as pessoas. Essa graça, uma capacidade que você não tinha antes. Cheguei agora há pouco na live, o senhor pode deixar salva, já está salva, fique tranquilo. A gente vai deixar aqui para quem vai assistir depois. Talvez eu tire do ar daqui um mês, mais ou menos. Vamos lá. Obrigado, Espírito Santo. Nós te damos honra, toda glória. Sabemos que isso não é privilégio de um dia, de uma live, mas isso está disponível para nós todos os dias. A tua presença é um lugar de partida das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Quero que você tenha alguma situação que você tem passado, que eu vi que alguém colocou opressão, nós vamos orar por isso agora. Se você tem alguma dor, alguma falta de mobilidade, eu quero que você coloque a sua mão sobre esse lugar. E nós vamos fazer a partir desse lugar, sabendo que o Espírito Santo está com você. E uma das coisas que eu acho que os cristãos estão crescendo, quando você olha o texto de Atos, você, vou aprender com quem a orar, vou aprender com os apóstolos. Então, você coloca ali olha lá, estou conseguindo levantar os braços mais alto, eu não conseguia fazer isso antes. Uau, glória a Deus, eu sabia que o Espírito Santo está fazendo uma coisa nesse sentido, glória a Deus. Eu vou pedir para a Ana depois tirar os prints desses testemunhos, vamos glorificar a Deus com eles, de cada comentário. O que eu estava falando? Atos 3, a gente vai ver como os apóstolos oram por cura. É muito interessante, porque eles estão chegando no templo, estão caminhando na rua, chegando no templo, e aí um mendigo pergunta, ei, você me dá uma grana aí? Aí ele fala, não tenho dinheiro, não tenho prata nem... Mas o que eu tenho, eu te dou. E o que eles sabiam que eles tinham? E que talvez a gente não saiba? Essa é a minha pergunta, Espírito Santo. O que eles sabiam que eu não sei? E eu entendo que eles entendiam que eles carregavam essa presença. Então eu quero que você agora, com essa consciência de que você carrega essa mesma presença. A Bíblia diz que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse habita dentro de você e de mim, é o Espírito Santo. Então eu quero que você coloque a sua mão sobre essa área, se tem um nódulo, se você tem alguma outra situação, se é na tua mente, se é dislexia, se é essa questão do cabelo, coloca a sua mão sobre esse lugar e nós queremos orar como os discípulos oraram, ok? Obrigado, Jesus. Eu não posso estar com eles,
Eu não posso estar no lugar que eles estão, mas eu sei aquilo que eu carrego. Eu carrego a presença do Deus Altíssimo, assim como todos eles. E com essa autoridade, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos cura sobre cada um nessa live. Eu quero declarar o fim da dor, eu quero declarar... desculpa, eu cliquei aqui mais com vontade. Eu quero declarar fim da dor, quero declarar órgãos, músculos e tendões sendo regenerados, restaurados em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Músculos, ossos, tendões, órgãos sendo regenerados. Eu declaro por doenças de pele também sendo restaurados agora em nome de Jesus. Cabelos, toda a questão de aprendizado, seja TDAH, dislexia, dificuldade de aprendizado, nós declaramos uma paz agora sobre a mente de cada um aqui. Em nome da paz do alto, shalom de Deus, trazendo um alinhamento perfeito daquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor criou as nossas mentes para ser. Eu abençoo cada mente agora com a tua paz, na autoridade que o Senhor nos deu, que é a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Depois podem mandar essa live para quem precisa de oração por cura também, manda eles pular para esse número aqui, para esse minuto aqui. Uau, glória a Deus pelos testemunhos. Uau. Como eu falei, esse conceito da presença, ele é central na nossa vida. Por quê? Tem um último texto que eu quero ler com vocês e aí depois eu vou pular para perguntas e respostas. Lembra que eu citei o texto de João 5,19 que fala que Jesus ele só fazia o que ele via o Pai fazendo? E olha só, eu vou ler o texto para vocês. 5,19 diz assim: em verdade lhes digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então Jesus ele só fazia o que o Pai vê o Pai fazendo. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E aí o versículo 20, que é o incrível, ele faz assim: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essa. Existe uma promessa que o Espírito Santo ele vai mostrar obras maiores do que essa. E tem um outro texto, que é em João também, 14, que Jesus fala ainda uma outra coisa. Mas eu quero saber, enquanto isso, eu estou lendo aqui, escreva no chat o que aconteceu depois dessa última oração. Quantas pessoas foram curadas, o que foi, o que se tinha antes e o que você... Uau, sinto dormência onde doía. Glória a Deus, aumenta, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Eu senti algo específico agora no meu pé esquerdo. Talvez você tinha algo na ponta dos seus dedos. Ó, dor no pulso saiu, obrigada, Jesus, glória a Deus. Algo nos pés, bem no lado esquerdo, na ponta dos pés. Eu acho... Agora o Espírito Santo pode... Não sei se... Eu creio que você machucou, teve uma fratura que tirou a mobilidade do teu pé esquerdo, e eu creio que Deus está restaurando exatamente agora. Obrigado, Jesus. Amém. Eu li o texto de que Jesus afirmou que ele só via o que ele via o Pai fazendo e que para admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que esta. Uau! E aí, João 14, ele fala assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí a promessa do Espírito Santo: o que vocês pedirem em meu nome eu farei, e se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Glória a Deus. Uau. Ok, Tati, senti uma leve dor na oração. Veja se mudou alguma coisa aí, Tati. Então eu creio que todos nós fomos chamados para fazer obras como essa, de cura, de transformação, obras às vezes até maiores que Jesus. Não sou eu que falo, é que Ele que está falando. Para isso, eu preciso aprender a ver o que o Pai está fazendo. E para que eu veja o que o Pai está fazendo, eu preciso estar conectado com Ele, com a presença dEle, saber o que Ele está fazendo. E eu creio que é isso que Deus está fazendo hoje nessa live. Eu quero que você se conecte com a presença. E que você caminhe com essa presença, para que o Espírito Santo possa te mostrar as coisas que tem para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Tati, veja se a mobilidade voltou. Eu senti que algo que ia voltar na mobilidade. Glória a Deus. Uau, gente. Uau, quanta coisa. Eu vou deixar no meu stories aqui da Escola do Alto, eu vou deixar uma caixinha de testemunhos. Não deixe de escrever o que Jesus fez, porque
não deixe de glorificar a Jesus. Se ele fez algo na sua vida, não deixe de glorificar a ele por aquilo que ele fez. E uma das maneiras é você nos contar aqui, a gente vai repostar, a gente vai, eu creio que mais pessoas vão ser abençoadas e vão depois assistir a live e receber oração também, e serem curadas também, porque Deus faz essas coisas doidas, né? Que nós não estamos acostumados, mas ele faz desde a época de Jesus, quando o centurião falou, né, eu sou um homem de autoridade, eu entendo o poder que existe na autoridade, e aí Jesus respondeu para ele assim, ó, nem em Israel eu vi uma fé como essa, e você que está aqui no online crendo em cura, você está como aquele centurião. Nós não estamos com ninguém, mas nós cremos na autoridade que Jesus tem e ele pode fazer. Uau, glória a Deus. Eu não sei se acho que é Patrícia Barbosa, quero abençoar o teu pé agora, em nome de Jesus. Fim da dor e restauração completa no tendão também, em nome de Jesus. Ok, pessoal, eu vou responder algumas perguntas. E a primeira sobre o assunto que eu acabei de falar. Acho que é legal falar. Por que me sinto mais íntima de Deus em um culto do que na rotina do dia a dia? Eu acho que essa é uma resposta muito talvez óbvia, né? Mas válida essa pergunta, né? Uma das primeiras coisas que eu gosto de falar para as pessoas é viver a presença de Deus não é sobre sentir, mas é sobre você entender aquilo que você vive. Então, o que acontece? Acostume-se a viver a presença sem sentir a presença. E isso talvez é uma coisa que não antilógico, né? Como assim? Né? Não, eu não preciso sentir, né? Às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, eu conto sempre essa história porque é uma história que me marcou muito. Eu estava no shopping almoçando com um colega de trabalho meu, isso faz tempo já, e eu não sabia que ele tinha operado o pé dele. Mas eu perguntei, e na hora que eu estava comendo com ele ali, na janta, depois do treinamento, daí me veio assim o pé direito. Eu falei, caramba, eu vou perguntar para ele. Mas eu não estava sentindo a presença de Deus, entendeu? Eu estava ali comendo, só me veio algo no meu pé direito. Eu falei, por acaso você tem problema no pé direito? Eu falei, cara, você não vai acreditar que eu operei meu pé, mas eu tenho uma falta de mobilidade. Por que você está perguntando? Aí eu falei, posso orar por você? E aí eu orei por ele lá no estacionamento do shopping e a mobilidade do pé dele voltou depois dessa cirurgia. Então o que acontece? Vem de uma questão de você entender o que você vive. Agora, por que eu sinto mais no culto? Por que eu senti hoje aqui nessa live? Porque obviamente você está concentrado, você está focado naquilo que você está prestando atenção, como o teu corpo está respondendo. E você pode falar, o que eu queria dizer que você saísse com esse exercício para casa. Sabe o que eu faço ao longo do dia? Eu tenho, na hora do almoço, meio-dia, eu tenho um alarmezinho que está escrito ali, momento da presença. E aí o que eu faço? Eu paro, 1 minuto. Eu paro, fecho os olhos e... Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. E eu faço só isso. Às vezes eu sinto ele, às vezes eu não sinto, mas eu gastei aquele tempo para meditar na verdade. E às vezes ele toca no meio de uma reunião e eu aproveito no meio da reunião e já faço. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui comigo nessa reunião. Às vezes eu paro no meio da bronca das crianças, que barulhada, né? Coisa, não sei lidar, Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui comigo. E eu vou lembrando que agora em Cristo o Espírito Santo está comigo. Eu não estou acostumado, antes de Cristo eu não tinha Espírito Santo. Então como que eu vou saber como que é? Eu tenho que me acostumar. Então esse é um exercício que eu queria deixar para vocês. Mas é natural também você sentir, porque você está focado naquilo, né? O que mais? Essa é uma pergunta interessante. Peraí, ver se eu consigo ler ela inteira. Gostaria de saber como saber o meu propósito. Ultimamente tenho pedido muito isso a Deus, mas não sei como identificar. A palavra de Deus ela é bem clara, na verdade, tem alguns versículos assim que deixam bem claro qual que é o nosso propósito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Efésios 1, deixa eu ver se eu acho rapidamente esse versículo. Não tem muito a ver com a aula aqui, mas eu gosto desse assunto. Muitas vezes a gente como cristão, a gente escuta testemunhos, e normalmente os testemunhos que a gente escuta são de pessoas que tiveram um sonho, um encontro com Deus, alguém veio e deu uma palavra e de repente eles descobriram qual que é o propósito de vida delas. E aí a gente fica assim, poxa, eu também quero descobrir meu propósito da minha vida. E a gente fica perdido, e a gente às vezes fica até estagnado até a gente entender o que a gente deveria fazer. Versículo, vamos lá, Efésios 1:9.
Deixa eu achar uma outra versão aqui, que talvez seja um pouquinho mais fácil. Efésios 1:9 diz assim: Ele revelou o mistério. Quer ver como é que tá aí? Se você puder colar aí para mim, que está mais rápido que eu. Gálatas, Efésios aqui. Efésios 1:9 diz assim. A Bíblia da minha esposa aqui, vamos ver o que eu acho aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual que é o mistério da vontade de Deus? Versículo 9, né? Segundo o seu propósito, que ele apresentou a Cristo, de fazer convergir nele, na plenitude das coisas, dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. A vontade que existe sobre as nossas vidas é convergir em Cristo em todas as coisas. Então, se você puder viver uma vida que tudo converge para Cristo, você vai estar vivendo a vontade dele. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa complicar demais o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente viva cada dia vivendo uma vida de piedade, uma vida de piedade que eu falo é amando o próximo, servindo as pessoas, seja no que você estiver fazendo, seja no teu trabalho como empresário, como empreendedor, como investidor, como mãe, como pai. E no momento, Jesus ele fazia o que ele viu o Pai fazendo. A maioria das vezes que você vê os milagres de Jesus, não são milagres vinculados ao propósito da vida dele. Ele foi interrompido ao longo do dia. Alguém encostou nele, alguém interrompeu ele. Ele estava no caminho. Você percebeu já que a maioria dos milagres dele são feitos assim? Então, muitas vezes a gente complica demais o que é o propósito da nossa vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Simplesmente viva a sua vida em dependência de Deus. Faça o melhor que você pode fazer no seu dia a dia, com dependência do Espírito Santo. E você vai fazer o que o Pai está fazendo. E Ele vai mostrar para você naquele dia. Alguns perguntam, como que surgiu a Escola do Alto? Deus te deu uma palavra? Ou foi um propósito divino que Deus te deu uma super revelação? Eu falei, não, é uma minha vontade de multiplicar aquilo que eu estou vivendo. E Deus vai confirmando as coisas, né? Alguns estão aqui por causa da live da Adriana, por exemplo. Quantos estão aqui por causa da live dela? Para mim, aquilo foi uma comprovação daquilo que Deus está fazendo. A Adriana ela é minha aluna faz 7 meses agora, 8 meses. E não sei nem se ela está aqui. Mas ela pode confirmar. Eu não fiquei interagindo com ela diferente dos outros alunos que eu tenho onde eu trabalho, na escola que eu trabalho, que é a BSCM. Mas na semana que eu tô com as inscrições aqui abertas, ela me chama para uma live. E esse ano não tive tempo de estruturar a divulgação da Escola do Alto. E de repente você está aqui, sendo tocado, sendo curado. E Deus ele tem os seus caminhos que a gente, quando você vive em dependência dele, muitas vezes ele faz a coisa acontecer. E você simplesmente vai se entregando para ele, dizendo sim para as coisas, para os convites dele. E quando você for ver, você tocou uma pessoa aqui no supermercado, você tocou uma pessoa ali na sua casa, o seu filho, você amou o seu filho intencionalmente. E a gente fica... Eu gosto muito de uma frase do Steve Bachman, que é um pastor aqui dessa igreja, que ele fala assim, às vezes a gente fica esperando até que a gente faça grandes coisas para ter fé. Mas a chave está em misturar fé nas pequenas coisas do dia a dia. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então você está cozinhando para sua família. Você está agradecendo a Deus, convidando o Espírito Santo. Você glorifica a Deus ali. Você está orando por alguém na tua célula. Você nem é o líder da célula, nem precisa ser. Você está orando com alguém ali. Você está servindo a pessoa com a tua oração. Você está cumprindo com o teu propósito. Então, não fique esperando até você ter uma grande revelação no seu propósito, até que você viva o teu cristianismo no dia a dia. Amém? Gente, tem tantas perguntas boas aqui. Vamos lá, que mais? Como abordar religião para criança? Eu nunca fui próximo da igreja e da religião e hoje sinto falta e não quero errar com meu filho. Olha, essa é uma pergunta muito boa e o que eu posso dizer, o mais importante é que você seja exemplo, na verdade. Mais do que você ensinar ou você instituir algum hábito. Obviamente que hábitos são muito benéficos. Eu sempre falo que eu não sou a pessoa mais sistemática, quem me conhece de perto sabe. Eu não sou uma pessoa que sou da rotina, assim, fixa, né? Obviamente que todos temos rotinas. Mas eu sou muito intencional com os meus filhos. Então, eu pergunto as coisas no carro, eu crio o momento da gratidão no carro antes da gente chegar na escola, eu convido eles para orar por pessoas quando eu estou orando por cura, vem aqui, filha, orar comigo. Eu convido eles para dar a palavra de conhecimento quando nós estamos ministrando em algum lugar, ou aqui nas lives muitas vezes,
provavelmente eu vou convidar eles em algum momento aqui nas nossas salas de Souza da Escola do Alto. E então eu não gosto de fechar, obviamente participar de uma igreja é muito importante, porque na igreja você vai ter pessoas que podem ser referência para ele fora você. Ter amigos próximos que também vivem essa realidade ajuda muito, porque dizem que na adolescência os pais dos amigos influenciam mais até do que os próprios pais, né? Algumas pesquisas dizem isso. Então você ter amigos, pais e amigos saudáveis e que são cristãos, dando conselhos bons, é muito importante. Tem várias coisas que eu poderia falar, mas é isso. A Gisá, se você não conhece minha esposa, ela tem um curso que se chama Educando com o Espírito Santo. É um curso bem prático para você conectar as crianças com Deus. E vale a pena você seguir lá o perfil dela. E logo mais ela abre uma turma também. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a diferença da Escola do Alto e da BSSM? Posso fazer as duas? Você pode fazer as duas. Não sei se você vai dar conta, porque BSSM é bem puxado, né? Então eu prefiro que você faça bem a BSSM e depois você vem fazer a Escola do Alto. Ou faça no período de férias, né? Eu só abro a escola agora, mas as aulas ficam disponíveis por quase um ano. Então você pode fazer durante as férias, se você não conseguir fazer, né, junto. Então você pode sim. Mas eu vou pedir para as pessoas que já fizeram as duas escolas. Tem alguém aqui que fez as duas escolas? Pode falar qual que é a diferença para mim nos comentários, por favor? Qual o horário das aulas ao vivo? Sempre quarta-feira à noite, que é o meu dia aqui da minha rotina, que eu sei que eu não vou ter reunião de trabalho, que eu não vou ter outra estação. Olha lá, minha esposa é maravilhosa, é verdade. Gente, ela é maravilhosa. E vem aqui dar um oi, a Gisá acabou de chegar aqui. Daqui a pouco ela vem dar um oi aqui pra vocês. Vocês conheçam ela. Ela é maravilhosa mesmo. E o que mais? Tem mais perguntas? Sim, então quarta-feiras à noite sempre são as lives aqui com vocês. Pelo Zoom daí, né? Não pelo Instagram. Hoje é uma aula aberta para que vocês conheçam um pouco mais da escola. Posso fazer perguntas. E é isso. Alguém que fez as duas escolas está aqui, que pode falar qual que é a diferença entre as duas. O que eu vou falar de diferença, tá? Rapidamente. A BSSM é uma escola que ela tem 3 anos para você fazer o equivalente ao primeiro e segundo ano dessa escola. Então, só aí você já vê que é uma escola muito mais robusta, né? Ela tem 3 anos de escola. E durante esses 3 anos, você vai investir de 10, dependendo da tua capacidade, 12 horas por semana, e você vai investir isso nessa escola. A Escola do Alto, ela no total, ela tem, se eu não me engano, 60 horas gravadas. Só que no roteiro obrigatório, a gente coloca perto de 40 horas. E você vai assistir isso em 5 meses. Então é bem mais diluído, é bem mais tranquilo. E aí nós temos algumas lives ao vivo que vão estar no cronograma. Se eu não me engano, são 5 lives que a gente faz. Contando com essa, talvez 6, ou talvez esteja enganado, alguém pode me ajudar aqui da equipe, a Fabiola, não sei se ela está aí. Então a diferença é essa, é mais robusta. Mas o que é a diferença então? É que é muito mais resumido e sintetizado, né? E você vai poder então... não é o mesmo conteúdo, porque vem a partir da minha jornada, e a BSSM é a partir da jornada da Bethel, né? Então é uma jornada um pouco diferente. Muitas das coisas, obviamente, eu aprendi com eles na BSSM, mas tem muito da minha jornada também. Muito bom, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Coloque já, vieram mais 2 perguntas. Vamos lá. Sou batizada nas águas, mas não no Espírito Santo. Acha que sou digna? O que acontece? Olha só, essa é uma das grandes perguntas que eu tinha para mim também. Eu achava que eu não era digno dos dons. Por quê? Porque eu não fazia o suficiente. Porque tinham pessoas melhores do que eu, mais piedosas, mais sacrificavam mais. E essa é uma das grandes mentiras que o inimigo quer trazer na sua vida. Ele quer dizer que você é responsável pela sua justificação. Quando na verdade Jesus, ele já pagou o preço na cruz. E dons e o batismo do Espírito Santo não é algo que você conquista, mas algo que você recebe. E o que ele mais quer é que você se feche a receber, porque ele quer que você pense que seja difícil, que seja penoso, e não é. O reino de Deus você avança por se render, não por trabalhar mais. Obviamente que a vida com Jesus sempre vai incluir momentos de sacrifício, porque você vai abrir mão de coisas, mas é porque você ama Jesus, e vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, e você não vai ter dúvida de que esse é o melhor caminho. Mas não é assim que você conquista dons. Dons é algo que você recebe, não é algo que você conquista. Dom, por definição, né, dom é presente. Então não tem como você conquistar um presente que é gratuito, ok? Por mais que você se esforce.
E o melhor lugar para você fluir nos dons é nessa dependência. E por isso que também uma coisa que vocês precisam cuidar muito, dom não é certificação de maturidade e nem de santidade. Então, nem que a pessoa viva em cura, no profético super extraordinário, não quer dizer que o caráter dele seja aprovado. Porque dom é um presente, ok? Não é algo que você conquista. Deus mandou doença ou infertilidade no Antigo Testamento. Ele ainda manda doença. Doença não está no coração de Deus. Um filtro que eu gosto de usar para saber o que é de Deus ou não para mim o que vai ter na eternidade. Na eternidade vai ter doença? Não vai ter nem choro, e nem doença e nem morte. Ok? Exatamente. E é irrevogável. Então a pessoa, mesmo que ela caia, ela não perde o dom. Exatamente. Então, esse é um filtro para mim. Tem na eternidade? Não tem. Então não é vontade de Deus para eu ter aqui hoje. Tinha lá no Éden, antes da queda? Não tinha. Então não é vontade de Deus para mim. Então, quando muitas vezes aparece no Velho Testamento, como se Deus permitisse aquilo acontecer ou que aquilo foi enviado, a gente precisa entender que as doenças, elas não são a vontade de Deus. E que não é o desejo original dele. Então eu sempre posso orar por cura. Ele morreu pelas enfermidades. Deus não pertence a um reino dividido, onde ele morre por uma coisa e depois ele manda a mesma coisa que ele morreu por aquilo. E isso é muito importante, porque na hora de orar por cura, às vezes a gente tem dúvida. Será que Deus não está usando isso na vida da pessoa? Mas Deus, ele obviamente faz tudo cooperar para o seu bem, mas não quer dizer que ele enviou tudo para a sua vida. E esse é um assunto bem mais abrangente, eu gosto de falar sobre esse assunto também, mas eu acho que não vai dar tempo aqui. Acho que eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Bianca. A Isabelle, a escola do alto é muito efetiva para chegar à intimidade com Deus. Amém. Até quando? Até o final dessa semana, Adriano. Deixa eu ver. Que mais? Insta da esposa do Conrad, isso mesmo. Muito obrigado, Ana. Deixa eu ver se eu perdi alguma. Outra pergunta, como entender a vontade de Deus em determinada decisão? Isso aqui é muito bom. Pera aí, já vou falar sobre esse assunto. Sei que tá ficando tarde aí no Brasil, eu não queria demorar muito, gente. Por qual é melhor começar? Bom, agora você só tem a opção de começar pela Escola do Alto, porque a BSC só abre as inscrições em janeiro do ano que vem. Dezembro, janeiro do ano que vem. Então, na verdade, você só tem a opção de fazer a Escola do Alto agora. Eu normalmente faço as inscrições depois da BSM, justo para que, se você não fica dividido, você já tenha a decisão tomada. Você venha fazer essa escola depois que você faz a BSM. Que mais? Tem mais uma pergunta ali, eu já vou olhar qual que é. A pergunta é como saber a vontade de Deus numa decisão específica? Isso é uma pergunta que sempre vem, né? Será que eu estou ouvindo a Deus certo? Será que eu não estou ouvindo a Deus certo? E tem vários momentos que Deus nos dá uma decisão, uma resposta clara, e tem momentos que Ele não dá uma decisão clara. Tem duas coisas que às vezes Deus para de falar. Vamos lá. Não sei se eu posso resumir a duas coisas, mas vamos lá, eu vou falar algumas coisas. E não vou também exaurir todo o conteúdo aqui. Mas muitas vezes Deus não fala sobre um assunto com a gente ou não responde uma pergunta porque Ele já respondeu no passado e a gente só não está obedecendo. Isso acontece com muita frequência. Porque a gente, na verdade, queria escutar outra coisa, na verdade Ele já respondeu. Ou a gente já sabe o que é certo e a gente está querendo só uma afirmação para não fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. E aí a decisão está fácil, é só obedecer aquilo que Deus tem para nós. A segunda, muitas vezes eu vejo que Deus ele nos dá a liberdade de escolher. E Ele não força a gente a nada. E muitas vezes eu creio que Deus está esperando a gente realmente colocar fé nessa maturidade que a gente carrega em Deus. E eu creio que eu sou muito mais o estilão de Paulo. Paulo, ele recebeu um chamado que é o seguinte: vão por todo mundo, prega o evangelho. Todo mundo recebeu isso. E ele foi pregar. E tem uma passagem, eu não lembro agora o capítulo, acho que é Atos 18, eu acho, não sei. Onde ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar. Que coisa bizarra, né? Você tinha uma direção de Deus e ele foi impedido para fazer exatamente aquilo. Como que pode? Então baseado nesse texto, eu geralmente confio mais na capacidade de Deus de me guiar do que eu de me perder. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um coração rendido a Deus, eu busco a vontade dele, eu estou orando, eu quero saber qual que é o direcionamento dele para a minha vida, eu confio mais na capacidade dele de me guiar do que eu de me perder. Então eu vou tomando as decisões com fé. Eu creio que Deus está comigo, eu creio que a presença dele vem comigo. E eu estou sempre decidindo em fé.
Não sei se te ajudou, mas para mim me ajuda muito. Eu tenho muita fé nas minhas decisões. E se deu errado, Deus é melhor do que GPS. Ele pode recalcular a rota, redimir meus erros e eu caminho assim com muita paz e muita alegria. Ajudou? Vamos lá. Como se encontrar em uma igreja? Qual o ponto principal para escolher? Oi, Aline. Aqui, para mim, tem, obviamente, alguns aspectos. Nenhuma igreja ela é perfeita, tá? Por quê? Porque cada pessoa tem uma personalidade, tem uma ênfase, tem uma tendência a gostar de um assunto da palavra de Deus. Então, como a Escola do Alto. A Escola do Alto não é um curso perfeito. Por que não é? Porque ele enfatiza um aspecto. Ele não ensina tudo sobre a fé cristã. Então, a igreja é assim também. A igreja tem pontos fortes e pontos fracos. Mas o mais importante que eu percebo na igreja é que você tem uma comunidade que você possa caminhar junto. Não tanto pela pregação de domingo, por quão especial teu pastor é, mas quanto você vive o pastoreio mútuo e a comunidade, que esse é o principal para mim dentro de uma igreja. Porque mensagem e ensino você pode hoje ter em qualquer lugar. Tem escolas como a Escola do Alto, tem outras escolas melhores que a Escola do Alto, diferentes, com outras abordagens. Tem inúmeros estudos na internet. Tem toda uma escola da orvalho.com do Luciano Subirá. Tem livros à vontade. Então, a parte de conteúdo não é o principal. O principal é você ter uma comunidade de fé. E eu lembro, por exemplo, né, vou contar a história de uma viúva que ela está numa igreja pequena e o marido faleceu. A igreja não era perfeita, mas a comunidade se juntou e 20 famílias decidiram doar 50, não é aqui, então $50, por exemplo, por mês, 20 vezes 50, deu um valor significativo. Eles se comprometeram a ajudar essa viúva por um ano. Para essa viúva, importa se a pregação é boa? Importa se tem a melhor estrutura física, mais bonita? Se tem mais seguidores na internet? Não, mas ela tinha uma comunidade que a apoiou no momento que ela precisava. Então, às vezes a gente fica cego por comparação. Quando às vezes você tem ali um pastor que cuida de você, que ama você, ou você tem ali um líder de célula, um ambiente gostoso de você crescer espiritualmente. Obviamente, ensinar a palavra de Deus, que você entenda que eles estão baseados na palavra de Deus, isso para mim é óbvio, né? Mas isso é importante. Mas esse também não é o tema da live, mas vamos responder. Acho que é isso, gente. Vou responder essa última aqui, que é uma pergunta que vem muito, e aí a gente termina, tá? Eu tenho que dar uns avisos ainda para os alunos aqui. A Fabíola me mandou aqui, eu esqueci. Deus permite passarmos por momentos difíceis para nos moldar? O que vocês acham dessa pergunta? Vamos lá. Eu falo o seguinte, no céu não tem, a Bíblia fala, Tiago fala que Deus não nos tenta, Ele não nos tenta em nada. E Ele não tem planos de momentos difíceis para nós, Ele tem planos de paz para nós. Mas em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o nosso bem. Então, o que acontece muitas vezes nos testemunhos? A gente ouve a pessoa falando, Deus mandou isso para que eu fosse tratado na minha área financeira. Deus mandou essa doença porque eu passei tempo com Deus na cama. Gente, não é por isso que Ele mandou. Na verdade, você está num mundo caído, onde o mundo jaz o maligno, e às vezes a gente dá lugar para o diabo, e às vezes aquilo acontece na nossa vida, algumas coisas que não estão no coração de Deus para nós. E o que acontece? A gente passa por um momento difícil. E o que a gente faz naturalmente como cristão? A gente se aproxima de Deus. E Deus faz cooperar aquilo para o nosso bem. Agora, quer dizer que Deus mandou aquilo para você só para te ensinar algo? Não. Deus é um bom pai. Ele poderia só te ensinar se Ele precisasse te ensinar. Ele não precisa mandar algo ruim. Mas Ele faz cooperar tudo para o nosso bem. E ainda mais, Ele dá, como a gente fala assim, Ele usa depois você para libertar pessoas da mesma coisa que você passou. Porque é assim que Deus faz. Aquilo que veio contra nós torna nossa ferramenta de transformação na vida das outras pessoas. Inclusive tem uma aula sobre isso também dentro da Escola do Alto, muito especial. É a aula que se chama Destino. Gente, é isso. Aviso para os alunos da Escola do Alto, não deixem de assistir o módulo Comece por Aqui. Bem óbvio, né? Mas está ali. Não pulem para os outros módulos, passem pelo módulo Fundamentos. O módulo Fundamentos é o mais importante de todos os módulos. Talvez se você só assistir o Fundamentos, já vai valer a escola para você. Você vai perceber que você passou pelo Fundamentos, que ele vai transformar a sua vida. Então não deixem de assistir. Então comece aqui, entre no grupo do WhatsApp.
e comece pelo módulo Fundamentos. E também preste atenção no cronograma que vai ser liberado nos próximos dias, que a Fabíola está fazendo, e logo ele vai liberar o cronograma para vocês colocarem na agenda de vocês as lives de quarta-feira, que são aulas de Zoom. Nas reuniões de Zoom, venham com a câmera aberta, microfone aberto, nós vamos conversar, um ambiente seguro, não vai ser gravado e colocado para todo mundo ver. Então, talvez a primeira parte, onde às vezes eu ensino alguma coisa, mas não nas interações. Então, você pode vir confiante de que você não vai ser exposto. E, na verdade, o meu convite para hoje é que você que está aqui vai fazer parte da escola ou não. Eu não me importo, eu quero que você saia aqui sabendo que a presença de Deus ela está em você, com você, e que você caminhe sabendo que você carrega essa presença em todos os lugares que você foi. Curas, sinais e maravilhas vão seguir aqueles que creem, e isso inclui você, porque você faz parte desse reino de reis e sacerdotes que vive hoje nessa geração, e você é chamado para trazer a realidade do céu aqui na terra. Então, vamos juntos manifestar esse reino em todos os lugares da terra, se você está no Brasil ou em outro lugar como eu. Esse é o objetivo dessa aula de hoje e de tudo que a gente faz aqui. A gente quer ver o reino de Deus avançando. Amém? Eu quero orar ainda por vocês. Se você puder, se coloque numa posição de receber. Não sei se você abre as mãos ou simplesmente fecha as mãos, tanto faz para mim. Mas eu creio que Deus ainda vai dar mais presentes para quem está nessa live. Eu quero te agradecer, Deus, porque, como a gente falou aqui, dons são presentes. E eu quero orar por dons sobre cada um nessa live que está assistindo agora ou gravado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dons para distribuir sobre cada cristão. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que distribui dons e o Senhor habita em nós. E eu sei que o Senhor não retém nada e o Senhor é um Deus generoso. E nessa hora eu quero fazer como Paulo orou aos Romanos, onde ele falou assim, eu queria estar com vocês para dividir os dons, multiplicar os dons. Então eu quero abençoar pessoas aqui com dons de cura, de profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Que o Senhor esteja multiplicando dons em cada ambiente que cada um aqui vive. Na verdade, trazendo um novo nível, ainda muito superior daquilo que nós temos vivido aqui. Eu creio que o Senhor vai usar cada um aqui dessa live para manifestar o teu reino de uma forma poderosa. Senhor, eu peço que o Senhor esteja tocando elas no físico agora, no corpo deles, confirmando aquilo que o Senhor está fazendo no espírito, tocando talvez a boca, a mente, o peito. Eu senti antes um calor muito forte no peito. Quero abençoar você que está recebendo algo de discernimento, um dom da fé. Abençoa você tocando as suas mãos agora com dons de cura. Em nome de Jesus. Eu também quero abençoar a sua jornada, eu quero abençoar os chamados e de cada um. Eu peço que você esteja tocando talvez o pé dessas pessoas. Em nome de Jesus. Abençoa cada um nessa live agora. Obrigado, Jesus, pelo teu poder que habita em nós e que está disponível para todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Conta aí o que está acontecendo, se alguma coisa aconteceu aí, a gente quer glorificar. Enquanto eu estou desligando a live aqui, se você tem alguma limitação para participar na Escola do Alto, nos escreva no direct. Nós queremos que todos que queiram fazer a Escola do Alto, façam a Escola do Alto. Nos deixem saber o que está acontecendo aí. E é isso, estamos aí para servir vocês. Deus abençoe vocês. Se você foi tocado de alguma maneira, coloque aqui ou depois na caixinha de testemunhos que nós vamos colocar. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Meu corpo esquentou, é normal, Jenny, porque o Espírito Santo está aí, marcando você. Obrigado, Jesus. Recebi uma palavra, recebi cada palavra, senti o corpo esquentar um pouco, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senti um alívio, amém. Glória a Deus por esse alívio. Minhas mãos formigando durante a oração, é isso mesmo. Às vezes Deus ele manifesta no corpo. Formigando as mãos. Olhe suas mãos, vê se tem algum aspecto visual. Recebi uma pedra na minha mão, visão fechada, ok. Quando Deus ele dá um peso como se fosse, acontece muito. Ok, a Fabíola está lembrando que as inscrições ficam abertas até o final da semana. Senti uma paz, obrigado, Jesus, pela tua paz. Paz, gente, é sobrenatural. Nesse tempo que nós vivemos, a presença dele de paz é sobrenatural. Obrigado, Jesus. Gente, vocês são heróis, ficar aqui até o final, tá tarde aí. Obrigado, Jesus. Minha mão está bem quente. Glória a Deus. Impulso nos lábios, fica latejando, né? Às vezes Deus está falando de algo que você das suas palavras. Meu pé esquerdo. Olha só quanta coisa o Espírito Santo está fazendo. Obrigado, Espírito Santo. Nós glorificamos ao Senhor. Uma alegria inexplicável. Alegria, a presença do Espírito tem tudo a ver. Glória a Deus. Uau. Gente, que live gostosa. Muito gostoso fluir com o Espírito Santo, com aquilo que Ele está fazendo. E saber que Deus está
levantando mais um exército de pessoas que vão transformar as suas realidades. Sentir uma tontura, se for uma tontura boa, às vezes o Espírito Santo faz isso. Senão eu quero já declarar paz e liberdade na sua mente em nome de Jesus. Um sorriso nos lábios, essa é boa. Que legal, glória a Deus. Que momento abençoado. Amém. Então essa live vai ficar salva por alguns dias ainda. Se quiser mandar para amigos, fique à vontade. E é isso. Gente, Deus abençoe vocês. Nos vemos, quem for aluno, nas próximas lives. E obrigado, Jesus, por todas as curas que aconteceram. E teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.